e situações que a nossa condição humana nos expõe. Ademais, é interessante que o palhaço Augusto tenha obstáculos evidentes e definidos, pois muita riqueza dramatúrgica nasce dos conflitos e das contradições. Um dos problemas atuais da palhaçaria é uma proliferação e onipresença de palhaços augustos. E esta presença se torna muitas vezes monótona, porque não converge para direção alguma. Não há contraponto com realidades que poderiam oferecer resistência e fricção na geração de uma comicidade mais rica e poderosa. Um olhar atento para muitas apresentações que fazem uso da palhaçaria ou simplesmente se apropriam da figura simbólica do palhaço mostram que parece haver uma crença de que a combinação de uma presença psicofísica aberta e sem medo de se expor, ingenuidade e improvisação são condições, ingredientes suficientes para a geração de situações que expõem o ridículo humano de modo interessante. Infelizmente, isso virou uma fórmula aplicada com uma frequência que muitas vezes satura, empobrecendo as trilhas dramatúrgicas que podem levar a outros lugares da exposição da nossa humanidade. O perigo a ser evitado é de aceitar que o estado de alegria autossuficiente, amor próprio, ingenuidade e vergonha se torne material interessante o suficiente para ser apresentado. Com a consequência de que o que muda é a personalidade de quem estiver em cena. Em certo sentido, é uma visão de uma opressão terrível. A imposição de um mundo fechado, de um eterno previsível, perdedor feliz, uma vítima satisfeita. Os espectadores sentem que é chato, porque é uma imagem opressiva de um mundo opressor. É uma visão que, às vezes, reduz a imagem do ser humano a carneiros dispostos a serem dominados pelos pastores das igrejas e instituições morais, sociais, políticas e ideológicas. O problema deste cardápio é que obriga a plateia a sentar na cadeira da única condição que lhe oferecer, de adulto branco opressor, respeitador das regras e juiz. Vocês sacaram um pouco do que eu estou tentando explicitar em termos da pobreza que é para o espectador, né? Ao se haver essa inclinação para a proliferação dessa atitude do Augusto, resta para o espectador ficar na condição de branco. Vocês entendem essa questão do branco e do Augusto, né? Está claro isso? Vou perguntar se tem isso. O Gordo Magro tem uma relação de Augusto e branco, a gente reconhece. Outros tem O sapato do meu tio. o sapato do tio, o Xande com o tio, existe uma relação de branco e Augusto. É uma relação Didi Dedé. E no Procurando Nemo, a peixinha azul e o peixinho palhaço. Ali é perfeito. Assim. Então são relações que se estabelecem. E por causa dessa coisa, muito em cima da coisa do nariz vermelho, do Augusto, ninguém quer ser o branco, não. Ninguém quer ser o chato, ninguém quer ser o autoritário. Todo mundo quer ser o legal, o flexível, o oprimido, que quer se libertar, fantasiar. Essa nomenclatura é semelhante ao que chama dry clown e sly clown, que é o malandro esperto que faz rir da bobagem dos outros, e o outro que ri da bobagem dele. Sim, acho que existe uma possibilidade de correspondência, embora eu acho que essa nomenclatura aí de dry clown e sly clown, ela pode ser aplicada, tem uma certa independência, porque ela pode ser aplicada para um branco ou para um Augusto, por exemplo. Entendeu? Por exemplo. Porque o que acontece é o seguinte, por exemplo, o Chaplin, ele, de
forma, ele tem as duas coisas. Né? Ele consegue operar e manobrar as situações. Ora, ele consegue ser o próprio Hitler, né? Com a movimentação, justamente a genialidade que eu acho que a palhaçaria deveria ganhar muito, não copiando Chaplin, a figura dele, mas estudando uma malhação mental que ele conseguiu exercitar na dramaturgia em torno da figura dele. Entendeu? As pessoas fazem uma cópia de mas o Chaplin, o ouro de Chaplin está o como ele conseguiu configurar uma rede dramatúrgica tão rica que faz com que ele opere e nos surpreenda dentro de um dinamismo dramatúrgico impressionante. Essas polaridades de Branco, de Augusto, de Dry, de Sly, entendeu? Ele consegue fazer isso. Claro, ele está operando no nível da palhaçaria no cinema, que tem recursos de realismo, de objetos de produção quase ilimitados. Mas muita gente tem essas condições todas e não fez a coisa que ele fez, a obra monumental e rica que ele fez. Então, eu acho que Dry e Sly são, tipo assim, tem uma conotação um pouco do perfil também de humor, entendeu? Enquanto que o outro está mais ligado a uma relação. Como se fosse um humorista e o... Como é que eles são? Hoje já é uma diferenciação entre humorista e cômico, né? Então aquele que faz as pessoas rirem, ele faz as pessoas rirem do outro, e o outro que convoca o público a rir dele mesmo. Né? Então, em si, o que os palhaços vêm dizendo é que, na essência, o palhaço seria um que convocaria o público a rir dele mesmo. Eu posso dar só uma definição mais ou menos de Branco e Augusto? Pode. Na verdade, a coisa do Branco, o que eu ouvi do Lelis Colombaione, ele veio aqui nos Anjos do Picadeiro, em 2007. E dele tem umas fotos aí, ele vai poder mostrar um pouco. Na verdade, o branco mesmo, eles chamam de cara branca. Você vai ver um palhaço que está com uma roupa muito elegante, que é próximo do terror, com a maquiagem de cara branca, com poucos detalhes, um chapéu em cone, e ele representa a beleza, a inteligência, a luminosidade, a clareza. Em essência, não existe falha trágica nele. O Augusto, que no circo brasileiro é chamado de Tony, aí sim, esse é o idiota, é a parte escura, aí vai ter a polaridade. No caso do Gordo e o Magro, uma coisa reveladora para mim, que o Lelis Colombaione falou para mim, foi assim, ele pergunta para mim, quem é o branco e quem é o Augusto? Aí ele chega assim, o gordo é o branco, que assim, o branco tem essa conotação de chefe, de autoritário, e o magro é o Augusto, é que nem dizer, Didi é o Augusto e Dedé é o branco. Aí ele fala, não, são dois Augustos. Só que como não existe aquele perfeito, aquele ser que é perfeito, você vê ele em cena, você vai ver que ele é perfeito, tanto é que o Augusto vai fazendo besteira ali, e ele não fica nem chateado com o Augusto, quando você vê um branco do lado de um Augusto dele, um branco de cara branca. Ele dá risada, ele convoca um pouco, esse cara, né? Ele fica assim, ele é dócil mesmo, né? Aí quando não tem essa figura, um assume essa posição, mas são dois idiotas. É um que é declaradamente um idiota e o outro que acha que é o chefe, mas é tão idiota como mas acho que isso nos Três Patetas fica mais também explícito, né? Porque tem um que dá café. Mas que é um idiota também. Não, ele é idiota também. Acha dos outros, né? É o que acha que é, né? Ele se ilude. Não seria mais... Não, e é muito bom Alexandre mencionar essa coisa que essa sutileza que o Lelis Colombaione saca, né? Vai chegar e apontar, não, são dois Augustos. Quer dizer, a relação psíquica é muito mais complexa. Esses termos, eles têm uma função que é nos ajudar, vamos dizer assim, a enxergar definir certas relações, como elas se constituem e como elas produzem contraste cômico, por exemplo.
mas elas, é muito mais interessante a gente pensar nelas em termos de tendências, inclinações, porque situações são invertidas. Por exemplo, no próprio sapato do meu tio, a gente depois vai poder debater mais sobre as coisas, experiências comuns da gente. Existe uma inversão, né? O palhaço que até ali está levando né, do tio tal, ele chega e na hora do número do palhaço ele vira o branco, o que tem mais autoridade. Então, e também é muito grande o prazer que a plateia tem quando o Augusto, revoltado de tanto levar, chega e está no branco, entendeu? É a verdadeira apoteose, catástrofe da plateia. Então, claro, tudo isso na verdade são estratégias da palhaçaria, né? Para poder engajar a plateia nessa dança afetiva que ele está interessado em fazer. Então, voltando aqui para o percurso da roda, né? Seria uma limitação da minha crítica da palhaçaria se incorresse no impulso de apenas selecionar aqueles artistas e números que obtiveram sucesso financeiro e popularidade. Seria como na história apenas mencionar e registrar a importância dos vencedores, os vitoriosos que alcançam a história oficial. Seria, na disciplina do historiador, apenas trazer à tona a história dos presidentes, reis, ditadores, enfim, os detentores do poder político e econômico do seu reino. Mas seria descartar experiências que poderiam muito bem enriquecer nosso olhar sobre palhaçaria. Claro que aquilo que fascina e afeta a muitos tem quase que um crédito automático, um direito adquirido a um lugar na história. Assim justifico a inclusão de algumas experiências que não vieram a ser reconhecidas socialmente como espetáculos de êxito e sucesso, mas cujas estratégias e procedimentos enriquecem a discussão sobre a palhaçaria. A apresentação de um número com uma cadeira por John Davidson é um desses experimentos que me ajudam a imaginar o próprio conceito de palhaço e palhaçaria que desenvolvo aqui. Infelizmente, eu não vou ter o data show na internet para mostrar essa cena, mas todos vocês, com certeza, têm internet, vão poder chegar em casa hoje, depois dessa palestra, e acessar. Eu vou deixar o número do coisa do YouTube, certo? Para vocês verem essa cena. Mas mais ou menos assim, em 10 minutos, entendeu? Uma pessoa chega com uma roupa escura, com uma cadeira, desenvolve coisas, reações com a plateia, depois a cadeira cai, não sei o que, 10 minutos de riso da plateia, sem um nariz vermelho, sem nada que na figura dele fizesse referência aos adereços da palhaçaria tradicional, e produziu um riso. Agora, eu acho que isso traz conceitualmente uma situação muito interessante. John Davidson, que é essa pessoa, é um dos fundadores, inclusive, da Escola de Clown de Barcelona. É uma das únicas escolas que existem. Ele ministra aulas de palhaço há mais de 20 anos e atualmente conduz uma pesquisa de 3 anos sobre palhaçaria na Universidade de Londres. Ele é atuante, diretor e professor de palhaço. No dia 11 de julho de 2007, presenciei a apresentação de John Davidson, improvisação com cadeira. Segundo Davidson, nessa improvisação, seu objetivo era estar com a cadeira, em vez de fazer coisas com ela. A apresentação com a cadeira de John me ajudou a acreditar numa definição do trabalho do palhaço que me parecia produtivo e vantajoso. O que vimos foi alguém trajando roupas escuras normais, sem usar o nariz vermelho, sem falar nada, estabelecendo uma relação estranha, estúpida, mas declarada com a cadeira. Ele expôs suas emoções a partir do que ocorria consigo mesmo, entrando e quebrando suas próprias ações, atitudes e decisões. Ao fazer isso,
ele não se manteve numa atitude de imposição dos sentimentos de uma ação ou decisão, se a plateia estava se mostrando desinteressada. Uma vez que ele entendeu que a plateia havia perdido interesse... Opa, perdi a página. Essa palhaçada não estava no roteiro, não. Perdido interesse, ele pulava para outros impulsos e deixava novas relações emergirem. Tudo isso era feito com consciência técnica e acompanhada de uma correspondente carga emocional dele. De certa forma, vimos uma das possibilidades do palhaço explorar a improvisação. Palhaços podem usar o dispositivo da improvisação para seguir a trilha que a plateia aponta, se interessa. Em outras palavras, a apresentação do palhaço é muito efetivo quando orienta suas ações na direção do prazer do riso das plateias. Fernando Marinho deve saber isso de cor a rabo, né? É um comediante excelente. E esse tempo cômico, na verdade, que é um dos princípios, vamos dizer assim, universais, que unem todos que vão lidar com o espetáculo cômico, tem essa faceta de o sinal de riso é que dá o... Entendeu? Tá funcionando. Né? Então, é uma grande felicidade e é uma grande... Eu acho que é uma das questões mais orgânicas, definidoras do cômico, é o riso da plateia. Porque o dramático não tem um retorno preciso. Ele não está ali fazendo a morte e a pessoa... Não tem esse concreto. A gente ouve o riso imediato. Então isso é uma situação diferente do ator da tragédia. E não tem como forjar, né? Não tem como forjar também. Muito difícil de... a gente, entendeu? Eu vou entrar um pouco nisso depois. Então, uma das consequências conceituais dessa apresentação é a liberdade dramatúrgica que ela aponta. A improvisação de John Davidson com a cadeira, do modo como foi apresentado, comprovou que palhaçaria pode funcionar sem aparato de acessórios e dispositivos. Outra conclusão menos surpreendente dessa apresentação é que o atuante, ao usar vestimentas mais próximas do cotidiano, opta por uma cena e uma moldura mais próxima do naturalismo. Esta é a direção que se mostrou mais exitosa para a palhaçaria no cinema. Chaplin, Gordo Magro, Jerry Lewis, Steve Martin, Peter Sellers, eles introduziram a palhaçaria na moldura realista. A maioria deles optaram por esse caminho. A definição de palhaçaria que eu estou propondo. A palhaçaria é um atuante engajado num estado lúdico com a plateia, usando principalmente o dispositivo de expor a si mesmo com consciência. Agora vamos destrinchar essa frase macarrônica. Qualquer atuante fazendo isso está usando, manejando e se movimentando no universo da palhaçaria. Apesar de abordar a palhaçaria, essa parte aqui. Bota essa palhaçaria hoje. Apesar de abordar a palhaçaria como gênero, não vejo necessidade de acoplar a palavra arte para levar o seu status social. Mas subentenda-se que palhaçaria e arte do palhaço são definições aqui tomadas como praticamente sinônimos. Agora destrinchando aquela frase. Palhaço, o atuante. 2. Plateia, um estado de prazer lúdico em que o riso é sinal que certifica seu divertimento e interesse com a apresentação. 3. O uso do dispositivo da exposição de si mesmo torna sua técnica dramatúrgica distinta de outras abordagens cômicas. O lugar da cena que incita o riso está no próprio corpo do atuante. Me interessa muito a opinião depois
de comediante, né? 4. Consciência. O que é que está por trás da palavra consciência? É técnica. Com isso eu quero dizer que eu não posso, talvez um cachorro ou uma criança ou um macaco tenha até esses 3 elementos aqui. Mas eu não vou poder contratar ele, porque ele não tem a consciência técnica. Então, é propósito artístico. Palhaçaria a gente está falando de propósito artístico. E está aqui, entendeu? Não é essa questão. Buscar voltar isso sempre que se apresenta. Se você é profissional, você consegue chegar e fazer aqui. Isso você tem que ser consciente. É uma coisa que não é questão de improvisação. Então, consciência está vinculada à experiência técnica e criativa e deriva de uma série de experiências individuais ou através da orientação de uma tradição. Tradição deriva de família ou escolas artísticas, mas você só chega à técnica via experiência. Uma escola, por exemplo. Mas a experiência é sempre adquirida via sua incorporação pessoal e assimilação de transmissões e apresentações. Então, meu esforço em pensar a palhaçaria em sua singularidade não é inventar uma nova noção de palhaçaria. É muito mais para remover dispositivos cômicos que não lhe são próprios e assim obter uma ferramenta útil para encontrar princípios reconhecíveis de palhaçaria através da história e em diferentes culturas e contextos teatrais. Por exemplo, eu posso chegar a identificar um palhaço numa tribo indígena, que é uma característica, uma tribo, enfim. Eu posso, com esse conceito, procurar o palhaço antes do próprio termo palhaço surgir, que foi do século XVI. Eu posso chegar e, a figura que faz essas coisas aqui, que está escrito aqui, ele está fazendo esse papel de palhaçaria, sacou? Então, nesse sentido, é operativo, é operacional. Não é para dizer, palhaço é que é legal, os outros cômicos não. Não é isso. É uma questão de a gente ver uma ferramenta que a gente possa distinguir as ferramentas criativas que estão sendo utilizadas. Porque já que temos que ter consciência técnica, artística, interessa saber as distintas ferramentas que existem. Apenas isso. Pensar palhaçaria partindo da definição do palhaço como atuante que usa a si mesmo num estado lúdico com consciência, esta é a chave que estou propondo para pensar e pesquisar a palhaçaria. Dividindo os elementos que formam a base que gera a palhaçaria, temos 1. Palhaço. 2. Evocação de um estado lúdico com a plateia. 3. Autoexposição como a principal técnica de atuação. Mas me interessa muito saber esse ponto. Porque essa questão da autoexposição, eu quero saber qual é a sua leitura do comediante. 4. Consciência. Então, entendendo a palhaçaria como dramaturgia da arte do palhaço e definindo a arte do palhaço como um atuante evocando uma plateia a um estado lúdico via a exposição de si mesmo com consciência, 2 consequências conceituais estão sendo sinalizadas. Seu alcance se torna mais abrangente, mas ao mesmo tempo mais específico. Mais específico no sentido de que o que pode ser indicado como aspectos próprios, singulares e específicos do campo da palhaçaria podem ser reconhecidos com maior precisão. O propósito e o valor da minha definição de palhaçaria estão na universalidade que o seu alcance sugere. É um modo de definir que revela o que me interessa ver na palhaçaria como artista, estudioso e espectador. Eu vou cortar. O que vocês acham de eu cortar um pouco? Como é que vocês estão? Deixa eu assuntar aqui. Como é que vocês estão? Vocês estão legais? Fecha e conta 3 páginas. Realmente. Então, massa. Você queria parar por quê? Esse final não é tão... Não, é porque eu fico... É tempo cômico, eu fico achando que esse cara tá sofrendo, ninguém tá rindo e tal. Mas que o propósito é dramático. O cômico é mais dramático. Não, mas uma coisa que a gente que trabalha com risco, do ponto de vista acadêmico e estudioso,
fica aquela discussão, e a gente quer fazer a palestra para rir, você quer um texto que ao mesmo tempo a pessoa lê. Nessa discussão eu cheguei a uma conclusão. A hora que eu quero que a galera ria é a hora que eu faço o meu show de palhaço. A hora das ideias eu quero um show das ideias. Porque o riso, na verdade, uma das características dela é interromper o processo do pensamento. E aqui eu preciso que vocês acompanhem, para poder a gente... Então acho que a leitura dramática é melhor para, no caso da apresentação das ideias. Mas o cômico é um gancho muito grande para trazer a atenção do público. Não se esqueça disso. O cômico dentro do drama. No drama, né? Eu quero muito que você fale. Ultrapassando o nível da piada. Estou interessado numa palhaçaria que ultrapasse o nível da piada, sem desmerecer a qualidade e a produtividade da piada. E o que é o nível da piada? O nível da piada é um nível de efeito nas plateias em que são aliviadas certas inibições mentais momentaneamente para logo em seguida retornar ao estado habitual de clausura e da cobertura pelos lençóis da consciência habitual. Ir além desse nível é passar por uma experiência teatral em que, após sentir o prazer de suspender as inibições, você não pode cobrir mais inteiramente a sua consciência, pois ela cresceu alguns centímetros. Em outras palavras, seja lá qual a experiência cômica que você tenha presenciado, ela operou um efeito em você, numa área tão nuclear do dinamismo de sua imaginação, que você não consegue deixar de rearranjar seu modo habitual de pensar tudo, incluindo a história de sua vida. Você não consegue deixar de acessar sua rede de memórias sem ser guiado por uma nova consciência. Palhaçaria em contextos espetaculares distintos. Talvez a diferença dramatúrgica entre o show do palhaço e outros shows que usam a palhaçaria seja que estes enfatizam a palhaçaria para contradizer qualquer tentativa de afirmar uma verdade ficcional ou narrativa, no caso do teatro. Eu estou me referindo muito àquelas produções teatrais, por exemplo, de Brecht, né? Que usa esse... Até o palhaço de Shakespeare já está usando o palhaço nesse sentido de contradizer a verdade ficcional produzida pela encenação. Desconstrói-se os mecanismos de uma paródia. Desmascaram-se personagens estereótipos empregados em comédias. Ou quebram-se padrões coreográficos na dança. Mas nos shows do palhaço, a palhaçaria é orquestrada de modo a quebrar a própria imagem do palhaço como unidade fixa, coerente e estável. De certo modo, a chave de seu desafio dramatúrgico é destruir qualquer tentativa de fixar sua identidade. Nesse sentido, o maior prazer do palhaço vem do ato de destruir, de modo cômico, a imagem da sua identidade como verdade fixa e unívoca. Seu prazer dramatúrgico vem de